Muita gente luta, persevera para conquistar um milagre, uma bênção, para alcançar algo sobrenatural. E quando está prestes para receber, ele desanima, entra num colapso, ele entra num processo de autossabotagem e vem o relaxamento, ele baixa a guarda. Você sabia que existe um espírito chamado Ruach Tardemá, e está nos escritos sagrados, está em Isaías 29:10, descrito claramente que é enviado o espírito de sonolência, esse espírito que faz a pessoa desanimar. É um espírito que se manifesta justamente quando a pessoa está prestes para receber e conquistar algo que ela tanto lutou, tanto se esforçou. E nós precisamos prestar atenção nisso. E há muitos casos nos escritos sagrados de gente que tinha tudo na mão. Tinha unção, tinha vitória, tinha riqueza, estava pronta para alcançar um novo patamar e, lamentavelmente, vacilou, adormeceu. Esse espírito chamado Ruach, o Ruach é espírito, Tardemá, está nos escritos sagrados, Ruach Tardemá, Isaías 29:10. E está escrito claramente em Isaías 29:10 que o Eterno, Adonai, envia esse espírito. Sabia que muitos espíritos imundos são permitidos pela ação de Deus sobrenatural para que eles venham, trabalhem e às vezes venham fazer coisas contra a nossa vontade por permissão do Eterno. Temos o caso do próprio rei Saul, que diz que por permissão de Deus vinha um espírito imundo para o atormentar. As potestades, os principados obedecem à voz do Eterno de Israel. E nós precisamos entender isso. E lá em Isaías está escrito claramente, em hebraico diz assim, que Nassach Alechem Adonai Ruach Tardemá. Diz claramente, porque derramou sobre vós, o próprio Eterno derramou, um espírito de sonolência, um espírito que deixa a pessoa cambaleante, sem ver. Leia o contexto do que está sendo falado, como os homens, os profetas estavam adormecidos e aqueles que queriam entender não entendiam. É como se estivessem diante de um livro selado que não se podia ler. Leia lá. Não vou me deter nisso, mas olha, é precioso como a palavra nos revela que esse espírito, quando vem, principalmente para nos tirar aquilo que realmente nós estamos almejando. Por que Deus permite isso? Porque, de fato, é o grande desafio, querido, é o grande desafio da vida, da conquista, nessa luta de obtermos resultados. Em qualquer área você vai ter que lutar. Sempre digo que a igreja não é um hospital, não é um hospital, porque todo mundo vai para o hospital se tratar e quer receber alta e vai embora. A igreja sempre é colocada como um grande exército. O próprio Israel, em todas as suas ações bélicas e conquistas, sempre estava como um grande exército. E você vai ver sempre o exército do Senhor, o exército dos miríades do Senhor. Você vai ver sempre a ação bélica trabalhando. Essa é a nossa vida, uma grande luta. Luta para viver, para sobreviver, luta para conquistar, luta para multiplicar, luta para que haja bênção familiar, luta para manter o casamento, luta para conquistar o que nós queremos sobrenaturalmente, lutar em oração, em clamor, em jejum. Por isso temos uma armadura, dizem Efésios, desde a cabeça aos pés. E essa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados. Então temos aí uma alegoria e uma ideia espiritual de que estamos numa grande luta conquistando. Sabemos que Jesus já nos perdoou, Jesus já nos deu toda a sorte de bênção, mas nos deu direito, nos deu direito. Agora nós estamos guerreando e lutando contra potestades malignas e ações demoníacas. E Deus permite isso, Deus sempre vai permitir isso. Agora eu te pergunto, em alguma área da sua vida você lutou, parece que na reta final veio um espírito de inércia, de acomodação, um desânimo, um sono na alma, um sono espiritual, um sono dentro da sua estrutura espiritual, ao ponto de você falar, sabe que mais? Acabou, cansei, estou cansado, não dá mais. Também sempre ensino de que existe
o cansaço físico, existe o cansaço da alma, o cansaço mental, mas também existe o cansaço espiritual. E me diga, como você se encontra? Como está a sua vida espiritual? Em que estágio você se encontra nessa labuta, nessa luta para alcançarmos coisas sobrenaturais? Citei aqui escrevi na verdade, alguns exemplos de homens que adormeceram com esse espírito de sono profundo. Um sono profundo, e justamente nós vemos aqui desastre da vida dessas pessoas, lamentavelmente. Olha só, o caso de Sansão em Juízes 16, um homem que era ungido, capacitado, ele tinha o gibor, a força, e essa é uma das missões. O inimigo quer tirar a nossa força, a unção que nos dá força. Eu vejo muita gente desanimada, por quê? Porque Sansão se confiou, ou confiou em pessoa, no caso aqui Dalila, e confiou em pessoas que não deveria confiar. Baixou a guarda quando deveria estar em prontidão e estava na hora errada, no momento errado, com a pessoa errada, e dormiu. E revelou a glória, a virtude da sua força. E isso não pode acontecer. Há muita gente que está perdendo a força espiritual. Sabe por quê? Porque está andando com pessoas erradas, está nos lugares errados e às vezes fazendo coisas erradas. E se perde a força. São pessoas levianas que têm unção, mas são levianos. Tratam a força, a glória, a unção e o poder e as responsabilidades que têm diante do Eterno e da própria grei do Senhor, do povo de Deus, de uma forma leviana. Sansão, se ele fosse um homem mais zeloso, jamais estaria nesse profundo sono no colinho ali da Dalila, e aí vendo os homens e cortaram as suas tranças, e aí lamentavelmente ele perdeu a força. Eu te pergunto, quanta gente hoje entra num processo de dormência, de sonolência e está perdendo a sua força? Às vezes são pessoas que estão do teu lado, pessoas erradas que estão te contaminando com murmurações, estão te contaminando com palavras negativas, e você tem uma visão, tem uma virtude gloriosa, tem esse ímpeto glorioso de poder conquistar, você tem fé, mas acaba desistindo. Por quê? Porque você entra na leviandade. E Sansão perdeu a força. Também temos o caso de Davi, que perdeu a santidade. Em segundo de Samuel 11, você vê que está como rei, está abastado, está no trono, está no palácio, ele está dormindo quando o povo está guerreando. Tira um cochilo à tarde, com certeza tinha comido bastante, tinha se deliciado com tanta coisa, e sai para o terraço. E o que acontece? Nesse terraço ele enxerga a Batseba, e ali começa uma sequência de pecados malignos que lhe custaram muito, lhe custaram a vida de filhos, e a tragédia entrou na família de Davi por causa de um cochilo na hora errada. Quando todo mundo está guerreando, ele estava dormindo. Veio o sono, sendo que ele era o maioral ali de guerra, era um príncipe da guerra. Agora, como rei, querido, ele estava dormindo. E há muita gente na hora crucial, quando Deus te quer nas vigílias, quando Deus te quer na oração, quando Deus te quer nas batalhas, quando Deus te quer na santidade, você está vacilando, ou podemos estar vacilando, e logicamente virá a desgraça, não tem outra palavra. Olha só, Davi tinha toda a estrutura, tinha todo o material, tinha todo um arsenal de coisas guardadas para poder edificar o templo. Imagine a glória que seria se Davi tivesse construído o templo, se Davi tivesse feito coisas grandiosas, como havia esse desejo no seu coração, mas foi privado disso, porque baixou a guarda, esse espírito de sono na hora errada entrou quando o povo estava batalhando. E eu vejo muita gente assim, se vendendo para coisas malignas, baixando a guarda e perdendo a santidade. E nós devemos vigiar. E eu vou te falar uma coisa, sempre estou falando isso. Muitos pastores têm sido exortados através da minha boca, e muitos têm não aceitado mais nem o meu contato, têm me bloqueado. Por quê? Porque se venderam para coisas malignas, perderam a santidade, se venderam para a política, se venderam para coisas que
o Senhor abomina, como a própria ostentação, o dinheiro, mamon, se venderam para coisas malignas e hoje em dia estão em redomas, talvez, desfrutando e às vezes extorquindo o povo e lamentavelmente se venderam para coisas que o Senhor não permite. Deixaram a politicagem entrar nos púlpitos, nos altares e lamentavelmente vemos o desastre. E há muitos anos eu tenho falado, chorem sacerdotes do Senhor. A situação dessa nação e do mundo só mudará quando os sacerdotes se converterem e se arrependerem. Não adianta, não adianta. Já tenho avisado há muito tempo, é necessário uma techuvá, uma volta, um arrependimento. Ao contrário, não se preocupe, a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir e não vem coisa boa, mas Deus vai guardar os seus, os que andam em santidade. Vigilância, as próprias 10 virgens. Olha só, quando está para chegar o noivo, hora crucial, elas me dormem. Estão dormindo, todas dormiram. Todas dormiram. E de repente se escuta a voz, eis o noivo. A diferença é que havia 5 que eram prudentes, que tinham armazenado azeite, e 5 loucas que não tinham azeite. Né? E as 5 tolas ficaram de fora, porque não tinham azeite, não puderam participar dessas bodas ali com o noivo. Mas a vigilância, e é um tema crucial nos dias de hoje, vigilância, porque parece que muitos dentro da igreja estão dormindo. Acorda a igreja, Paulo diz claramente, é hora de despertarmos do sono. É hora de despertarmos do sono, é hora de acordarmos, é hora de estar atentos para enxergar o que está acontecendo. E quanta gente embebedada em coisas tão malignas, e lamentavelmente está faltando esse azeite santo da vigilância. E nós precisamos estar vigilantes. Olha que esse Ruach Tardemá, esse espírito da sonolência vem para tirar principalmente a vigilância, que está associada também à sobriedade. Eutico parou de se ligar no que estava sendo ministrado e justamente ele estava na janela, estava olhando para fora e estava olhando para dentro ali do local onde estavam reunidos. Tá? Um pé na igreja, um pé no mundo. Estava misturando as coisas malignas. E isso traz desastre. Traz desastre. E Eutico perdeu a sobriedade. E há muitos versículos que falam sobre sobriedade. Estais sóbrios, atentos. Por quê? Porque você precisa estar concentrado. E eu percebo quanta gente, às vezes, quando eu estou ministrando, a igreja toda celebra, canta, mas na hora da palavra muita gente começa a ficar com sono. Por quê? Porque é uma palavra liberada para mudar, para ser um divisor de água na pessoa. E vem o sono, justamente vem o sono. Esse Espírito se manifesta para que a pessoa não receba a palavra que vai dividir a sua história. Às vezes uma palavra, como o próprio centurião falou para Yeshua, basta uma palavra e tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Às vezes uma palavra vai mudar a sua história. Só que, lamentavelmente, há muita gente que está adormecida, como Eutico, e ao invés de estar na igreja 100%, ele cai, e cai para fora, e morre. E aí, logicamente, só uma ação divina, como aconteceu com o apóstolo Paulo, sendo usado para ressuscitá-lo. Outra coisa, os discípulos também dormiram na hora crucial, quando o mestre precisou, mas eles dormiram. E o mestre protestou. Estais adormecidos? O que está acontecendo? Lá vem o maligno. E eles na hora crucial, sendo que Pedro jurou de perna fechada, dizendo que estaria do lado dele e nunca o abandonaria. Outra coisa, esse demônio, essa ação, esse espírito, né, são espíritos que vêm nos roubar, são espíritos que vêm nos tirar essa essência gloriosa e conexão com o Eterno, roubam a prosperidade. Em Provérbios 19:15 diz que há pessoas que têm esse espírito de relaxamento, de dormir, de relaxar, e esse dormir significa relaxamento, inércia significa procrastinação, significa preguiça, tudo aquilo que leva à prosperidade, quando esse espírito, esse Tardemá, vem para nos dar relaxamento e a gente não quer empreender nada, não quer fazer nada, não quer lutar mais e relaxamos, esse espírito terá fome e pobreza. Ele rouba a prosperidade. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, eu clamo em nome do Senhor Jesus Cristo de que
toda ação maligna que está impedindo a sua vitória será repreendida. Nós estamos estudando a palavra de Deus com etimologia no hebraico para entendermos algumas coisas preciosas. Te convido para estudar conosco na Universidade do Reino. E relembrando que tudo que você adquire vai te edificar e o que você contribui vai ajudar. Está ajudando uma obra preciosa. Estamos fazendo isso para a obra do Senhor. Que o Eterno te abençoe, divulgue esse vídeo e comente se realmente você está numa fase difícil, que precisa desse ânimo, dessa força, dessa glória para vencer e alcançar, depois de tanto ter lutado, alcançar aquilo que o Eterno declarou para a sua vida. Um abraço e um beijo no seu coração.